Antes de nós abordarmos o nosso assunto de hoje, eu queria só completar a respeito da questão última do Livro dos Espíritos, que estava sendo comentada aqui, nesse estudo que eu já falei, né, maravilhoso. A questão de nós não retroagirmos, do Espírito não retroagir, ou seja, ele não voltar, não retrogradar, né, é porque isso entra um pouco em conflito com a nossa visão diária, em que pessoas que são aparentemente muito boas, de repente cometem uma atrocidade. Ou pessoas que são aparentemente normais e acontece alguma coisa na vida delas e elas começam a se tornar pessoas muito piores do que elas eram no seu comportamento, nas suas atitudes. E isso nos choca um pouco, porque a doutrina explica os espíritos benfeitores. A gente não retrograda. E a nossa companheira falou de forma muito acertada. Se a gente não conquista determinada coisa, se nós ainda estamos no processo de formar aquela virtude, formar aquele conceito de bem, aquele conceito de amor dentro da gente, o que pode acontecer é que nós estamos lá na escola fazendo aquele curso e a gente simplesmente, por causa de circunstâncias da vida, a gente perde aquele pouco que a gente está construindo e volta para o ponto de partida. Mas, se nós tivermos terminado um processo e tivermos adquirido uma virtude, tivermos realmente essa conquista, aí dali a gente não volta. É porque nós estamos numa faixa vibratória oscilante. Nós só vamos sair dessa faixa vibratória definitivamente quando a gente conquistar tudo que a gente precisa dentro dessa faixa. Então, dentro dessa faixa, tem uns dias que nós estamos melhores, tem uns dias que a gente sai da casa espírita, vai pegar o Uber. Aí o Uber fala um negócio atravessado para a gente dá uma resposta para o Uber, começa... Aí você chega na sua casa e fica assim, o que aconteceu aqui? Quem que era aquela pessoa que estava conversando com o Uber? Porque não posso ser eu, né? Então, essas coisas assim, ou no supermercado, na padaria, o que acontece é que nós estamos em construção. Então, a gente não retroage, não retrograda, a partir de coisas que nós já conquistamos. O que nós ainda estamos trabalhando para conquistar, a gente tem altos e baixos mesmo. Então, quando os espíritos falam, a gente não volta, é porque aquela pessoa que a gente... eu tenho um amigo que brinca assim, fala sério, né? Ele faz galhofa disso, que em tempos políticos que nós vivemos recentemente, as pessoas sofreram uma grande transformação. Pessoas que a gente nunca imaginaram, a gente nunca imaginou que elas iam fazer determinadas coisas, as pessoas enlouqueceram. Aí você fala assim, mas isso tudo estava onde nessa pessoa? Estava no processo de crescimento e ela não tinha essa conquista ainda. Por isso ela volta para trás, né? Mas não é um para trás real, porque ela ainda está lá, ela só está tentando construir, né? Então é muito interessante isso, os espíritos não erraram, é que eles estão falando de conquistas já efetuadas, né? E falando em conquistas já efetuadas, vamos falar do nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje, eu não vou começar com historinha, hoje, milagrosamente, eu vou começar direto no assunto. Nós vamos discutir um pouquinho aqui a respeito da diferença ou semelhança. No fim a gente vai ver, quando a gente fizer a somatória do que a gente conversou, se é uma semelhança ou se há uma diferença entre religião e espiritualidade. Então vamos conversar. Então a primeira coisa, existe um movimento, uma força inata no homem, né? Homem enquanto humanidade, claro, incluindo mulheres, todos os gêneros, etc. Mas o homem enquanto humanidade, existe uma característica inata nele, que é acreditar, pelo menos a grande maioria, segundo as estatísticas, elas vão e vêm, mas segundo as estatísticas, 95% da humanidade, existe essa força inata que é acreditar em algo maior que nós mesmos. Acreditar em algo que vai além dos nossos sentidos, né? Alguma coisa que transcende nossa visão, audição,
né, os sentidos mais refinados, paladar, o tato, tudo isso que nós temos, o olfato, né, alguma coisa que transcenda além dos nossos sentidos, ou seja, além do nosso universo, que a gente chama de tangível, que a gente pode tocar, ver, sentir. Então, essa coisa que vai além, a gente chama de transcendência. É aquilo que transcende. Então, vejam só, a ciência, ela consegue penetrar no transcendente material, que não é aquele além dos sentidos, no sentido espiritual. Mas no transcendente material, a ciência penetra tanto no infinitamente grande, né? O telescópio James Webb aí tirando fotos dessas galáxias que estão a bilhões de anos-luz daqui, que ninguém nem sabe como é que é, a gente não tem ideia. Sabemos que estão povoadas de seres, né? Porque a criação seria muito inútil se essa criação toda que está aí só estivesse aí para nos embelezar, para a gente ficar olhando para o céu à noite e achar bonitinho. Nossa, mas o céu é bonitinho, né? Aí Deus não ia colocar esse tanto de coisas maravilhosas no universo, mistérios insondáveis que a ciência está descortinando agora, só para o nosso deleite de noite, para a gente tocar violão e fazer serenata, né? E por outro lado, a ciência tem entrado no transcendente infinitamente pequeno. Cada vez mais nós entramos no universo do micro. Passamos dos micro-organismos, já estamos no micromolecular, e dentro dos átomos e dentro das partículas que estão dentro dos átomos constituindo elétrons, tem coisas que a gente nunca vai ver, possivelmente, porque são tão pequenas que a única coisa que pode provar essas partículas, a existência delas, é a matemática e a ciência. Então eles fazem um cálculo, né, e dizem assim, pelos cálculos tem uma partícula tal, porque se não tiver essa partícula, não adianta. Recentemente, a menor partícula que ainda faltava ser detectada, o chamado bóson de Higgs, né, que diz que é a partícula de Deus, porque, segundo a doutrina espírita, nós temos uma partícula minúscula, a menor de todas, que a gente chama de fluido cósmico universal. E da transformação dele vem todas as outras coisas. Mas tudo isso ainda é o transcendental material, apesar de que lá em volta do bóson de Higgs, eu acho que ele já fica na beiradinha entre o imaterial e o material, mas isso é um pensamento meu, a ciência não falou isso não, porque ele é tão próximo da partícula original. Então o que eu estou dizendo? A ciência nos mostra cada vez mais maravilhas, mas não é no transcendente no sentido espiritual. No sentido espiritual, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, né, que a gente estuda aqui toda reunião, as 13 primeiras questões são a respeito de Deus. Porque o homem, desde sempre, desde as eras mais primitivas, do início mesmo da nossa criação, a gente tem a ideia inata de Deus. Então a gente primeiro louvava o sol, porque era o que tinha de mais poderoso. A lua pegava uma rabeirinha e a gente louvava a lua também. Depois a natureza, as grandes árvores, a floresta, a gente louvava as pedras, louvava as coisas que eram bonitas. E depois a gente foi, com o nosso desenvolvimento, aprimorando. Mas a gente sempre acreditou em algo transcendente. Nas questões 5 e 6 do Livro dos Espíritos, que estão dentro dessas 13, né? O Kardec pergunta literalmente, né? É inata no homem a ideia de Deus? Ele falou, porque o homem vem do mundo espiritual. Por mais que aquele espírito primitivo venha encarnar ainda no início da sua evolução, ele já traz uma intuição de que ele veio de algo maior. Com o nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento humano, intelectual, né? Quando passamos do homem primitivo para o Homo sapiens, né? A gente foi ficando cada vez mais inteligente e com essa inteligência, a nossa visão de Deus, que tinha uma característica da gente olhar Deus de forma em reflexo, né? A gente olha para Deus e ele deve ser mais ou menos do jeito que a gente acha que nós somos, porque ele nos fez a sua imagem. Então, quanto mais inteligente a gente vai ficando, a nossa visão de Deus vai mudando. Deveria mudar, né, gente? Porque até hoje
Tem gente que vai para as igrejas, eu não vou mentir não, até nos centros espíritas às vezes. Tem gente que vai para as instituições religiosas, né? Achando que ainda está cultuando aquele Deus tribal de 3.000, 4.000 anos atrás, né? O Deus do Antigo Testamento, que é um reflexo humano. A gente olha o Deus do Antigo Testamento e olha o Deus que Jesus veio trazer. Falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho. Quando quiserdes orar ao Pai, é só dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino. Olha que coisa linda. Então a gente pensa no Deus do Antigo Testamento e no Deus de Jesus. No Antigo Testamento, nós fazíamos Deus à nossa imagem. Era um Deus guerreiro. Todos os deuses antigos eram um pouco guerreiros, você já viu? Porque era o jeito que nós víamos Deus. Então, à medida que nós fomos evoluindo, Deus teria que evoluir junto conosco. Mas eu acho que é só para... Eu não vou dizer uma minoria. Será que é uma minoria? Metadinha. Porque tem metade que continua se aferrando à literalidade dos ensinos antigos, se aferrando a um Deus que não pode ser de acordo com a realidade, porque é um Deus cuja descrição, cujas características se ajustavam àquele período. De Kardec para cá, por exemplo, Deus não é nem uma pessoa. Vocês já viram como é que Kardec pergunta sobre Deus na primeira questão do Livro dos Espíritos? E ele faz isso de propósito. Ele pergunta assim, o que é Deus? O que é? Não é que Deus é uma coisa, mas é que Kardec, para não personificá-lo como o velhinho de barba branca, sentado num trono e julgando raio na gente, que está mais para Zeus e Odin do que para Deus, né, o nosso Pai, ele pergunta o que é, e os espíritos respondem assim, é a inteligência suprema. O que é isso? Eu não tenho a mais vaga noção, fica para outra palestra. Que é um mistério, o mistério de ser a inteligência suprema, pleno amor, é uma coisa extraordinária. Mas aí os espíritos dizem, ele é a causa primária de todas as coisas. Causa primária, é fantástico isso. E não assim, o Criador que pegou, modelou no barro. Não tem, eu costumo brincar assim, não tem nenhum problema com o Gênesis. Só se você for ler o Gênesis, igual você lê os mitos gregos antigos. Aí você vai achar que Diana é a deusa da caçada, Thor tem o raio mesmo que ele joga, o martelo. Isso tudo é mitologia, era a forma como as pessoas viam. Mas quando você lê o Gênesis de forma parabólica, como uma parábola explicando a criação, que os cálculos aí é que ele foi escrito há uns 3.500 anos, 1.500 anos antes de Jesus, não é 15 anos, não, 50 anos, é 1.500 anos antes de Jesus. Não tinha jeito daquilo ser literal. É claro que é uma parábola. Mas ele diz assim, criou o homem do limo da terra, soprou-lhe o espírito pelas narinas, que é o ar que nós respiramos. A palavra latina para ar e para espírito é a mesma, pneuma. Por isso que o carro é o pneumático, porque você põe, tudo que é pneumático usa ar. Pneuma é ar e espírito, sopro da vida. Então é muito lindo, mas a gente tem que transformar isso para a nossa época e pegar o essencial. Por isso que Jesus, falando de espiritualidade e de religião, por isso que Jesus, 90% do que ele ensinou é em parábolas. Porque o sentido da parábola, você não pega o literal, você pega o fundo, a forma como foi escrito. Ou seja, o que a gente depois passou a chamar de a lição, né? A moral da história. Então, religião para nós, desde o início, foi sendo essa presença inata de Deus. Mas nós estávamos muito conectados. Então, a religião, se nós formos olhar como ela se desenvolveu, ela era um sistema humano em que eram colocadas regras humanas para a sua prática. Uma das regras humanas é a fé. A fé é o seguinte, o que você não pode explicar, você acredita sem perguntar. Né? Você pode perguntar o que for, se ninguém tiver a resposta, você fala assim,
A pessoa diz assim, você está duvidando, hein? Isso é não ter fé. A fé se tornou uma coisa em que você tendo ela, o que quer que as pessoas digam, se essa pessoa é um representante da religião, você acredita. Ainda bem que só acredita e só acontece nas outras agremiações religiosas. Gente, está cheio disso no Espiritismo também. Tem cada coisa que eu ouço do Espiritismo às vezes que eu fico espantado. Como é que ainda tem alguém que acredita naquilo? A pessoa inventa um sistema, uma coisa, um negócio qualquer, aí arranja seguidores. Eu costumo brincar que enquanto tiver formiga, tem tamanduá. O dia que as formigas acabarem de seguir atrás, acaba os tamanduá tudinho desse mundo. Mas enquanto tiver formiga, vai ter tamanduá se alimentando e levando essas multidões, né? Então a religião se tornou um sistema em que a fé é preponderante. Não pergunta não, hein? Porque senão você vai para o inferno. A outra coisa que a religião tem é a intermediação. A religião tem em figuras humanas um mediador entre você e Deus. Tem uma pessoa que exerce um sacerdócio, essa pessoa é um guru, é um xamã, pode dar o nome que a gente quiser. Essa pessoa é um intermediário entre você e Deus. E sempre foi assim, é uma característica da religião. E esse chamado clero não tem nada a ver com catolicismo. Assim, tem a ver, mas eu não estou criticando o catolicismo. Estou usando essa palavra porque clero é qualquer agremiação de pessoas que são relevantes dentro de uma religião. Tá? Um clero. Então, o clero católico, o clero protestante, tem um clero protestante, o clero muçulmano. Então, esse clero, ele vive em condições privilegiadas, porque sem eles, se a gente não tratar eles bem, a bênção de Deus não chega até nós. Eles são dispensadores de Deus para nós, eles dispensam Deus para nós. Outra coisa é o ritual. O ritual faz parte da religião. O ritual é uma prática sem a qual tudo que é abstrato na religião, tudo que é sagrado, tudo que é colocado além do alcance tangível e que representa aquilo que é transcendental, sem o ritual aquilo não se materializa. Então existe, por exemplo, a palavra tem outros sentidos. Você forma na faculdade, né? Dr. Iron, quando formou, teve um rito. Esse rito, o que é? O reitor vai, põe o chapéuzinho na cabeça do aluno, e através desse rito, o aluno agora é médico, músico, advogado. Se o reitor lá na sala dele assinar o diploma, é a mesma coisa. Mas a gente gosta do rito, porque quer materializar aquela alegria no rito. Os pais vão, solta confete, a hora que fala o nome da pessoa, todo mundo grita, viva. É o rito, é o ritual que materializa o que é imaterial, que é a nossa alegria ou a presença de Deus, etc. Outra coisa que as religiões têm, que é parte da religião, é a chamada liturgia. O que é a liturgia? É uma série de eventos que acontecem dentro do culto, ou seja, dentro do momento em que a gente se dedica àquele louvor, àquela divindade, aquele reconhecimento da divindade, etc., daquela presença no culto daquele sistema religioso. A liturgia é uma série de passos que são dados ao longo do curso. Então, sem a liturgia, não acontece a materialização do rito. Porque o rito está ligado com a liturgia. Então, o que a gente percebe? Religião é um sistema que funcionou muito para nós durante muitos milhares de anos. Mas quando você observa a necessidade dessa fé cega, do rito e da liturgia, você descobre que toda essa intermediação, toda essa construção, na verdade, ela se antepõe entre nós e Deus. As pessoas que defendem o rito, que defendem a liturgia, defendem a fé cega, elas vão dizer que não. Mas cada um acredita naquilo que quiser. Isso é que é importante. Não estou falando que, por exemplo, na doutrina espírita, em que nós, no nosso
momento de culto, de palestra pública, nós não temos um rito ou uma liturgia e que a nossa fé é uma fé raciocinada, porque a doutrina espírita lida com coisas cuja revelação já ocorreu. Não estou dizendo que nós somos melhores que as outras pessoas, né? Porque em face do que a gente vê dentro da doutrina espírita mesmo, nós seres humanos, lembra do que eu falei da faixa vibratória do início? Nós seres humanos naquela faixa vibratória, a gente está nos altos e baixos dentro do espiritismo. Então, por exemplo, a pessoa mais espírita que existe, mas que ainda não está muito bem naquela vibração, etc., será que essa pessoa é melhor só porque é espírita? Não usa. Será que ela é melhor, por exemplo, que a Madre Teresa de Calcutá? Ela é melhor do que a irmã Dulce? Ela foi melhor que Francisco de Assis, que era católico? Não. O que vale é a moral da pessoa, é o bem que ela já conquistou, é o que ela já tem internalizado. Então nós estamos falando de sistemas, mas não das pessoas. Porque senão, gente, espírita tinha passaporte carimbado para nosso lar, Casa da Esperança, aquelas colônias lindas que a gente vê na literatura. Aí falava, você já é espírita? Aí São Pedro abre a porta do céu, assim a gente já entra, né? Tudo carimbado. Aí as pessoas de outras religiões, não, eles têm um céu só para eles, em que eles vão carimbados, porque o passaporte deles já está carimbado. A outra religião, não, aquela ali só se for para o inferno, que eles são adoradores de estátuas, eles fazem... O ataque entre as religiões é uma outra característica de religião. A religião é um clube. A religião é um sistema que exige a adesão da pessoa. Muito bem. E a espiritualidade? Enquanto a religião exige a adesão a um sistema, a espiritualidade é uma experiência interior. Só que ela também pode acontecer nas religiões. Mas muitas vezes ela não acontece. Porque a adesão dela ao sistema religioso é tão grande que ela põe no automático, coloca no automático que ela já vai para o céu, porque a religião dela é a certa, porque tem 3 ou 4 vírgulas que são diferentes dela na tradução da Bíblia do outro, ela já vai para o céu e o outro não vai. Tem umas 5 palavras que são diferentes. Esse já vai para o céu, aquele outro já não vai. Porque eles adotam outro tipo de crença e Deus tem ódio. Eles vão ver a ira de Deus, né? A espiritualidade não. Como ela é uma experiência interior, a espiritualidade pode acontecer em qualquer lugar. E eu desafio vocês a pensarem numa coisa muito curiosa. Eu defendo que existe espiritualidade materialista. Aí a gente fica assim, o quê? Espiritualidade não é crer em algo transcendente, uma experiência interior? É. Aí eu faço uma pergunta. Vamos pegar os médicos sem fronteira. Um médico ou uma médica que é jovem, né, tem condições de saúde para tanto, recebe um convite do Médico Sem Fronteira para juntar forças com eles e passar 2 anos na África tomando conta de uma tribo, medicamente falando. Então eles vão para lá por puro amor, pura dedicação. Chegam lá, apaixonam nas pessoas. Abraça, o pessoal convida, reparte o pouco que tem. Os médicos dizem que não tem comida, o médico pega o carro, vai lá, briga com o pessoal da ONU, aí volta e traz um pouco de comida e dá desespero porque teve um surto de gripe e as criancinhas estão passando mal e ele fica doente também, ou ela, aí eles põem a máscara. Aí... É aquela pessoa que vive para servir o próximo. Ela vive de amor ao próximo. Volta para o Brasil para tomar aquele banhozinho de chuveiro todos os dias. Não é tomar banho no rio, nem passar aquele paninho de baixo, assim, um banho no corpo, assim, só o banhozinho de pano. Vai comer num restaurante gostoso, comer uma pamonha, tudo limpinho, aquela fartura de Goiânia. E ele fica 1 ano deprimido de saudade de trabalhar lá com aquele povo. Isso é uma experiência transcendental. E eu acho
que o transcendente, a verdadeira espiritualidade, não é quando você vive Deus, simplesmente. É quando você vive o amor. Porque quando você vive o amor, você vive Deus. Então essas pessoas são muito mais cristãs que a maioria de nós que jamais iria para lá fazer um negócio desse. Mas as pessoas vão. E se chamar de novo, ela fica na fila. Assim, mas tem 112 na frente. Não, põe aí, um dia vai aparecer uma vaga para eu ir para lá. Então, eu digo para vocês que a transcendência, a espiritualidade, essa experiência interior, pode acontecer numa pessoa cheia de amor que não acredita em Deus. Porque ela não acredita, às vezes, no Deus das pessoas que acham que Deus é aquele do trovão, que vai jogar o raio na outra igreja, e que vai ter um prazer enorme, verdadeiramente divino, de ver metade da sua criação fervendo num caldeirão, ou num poço cheio de lava, por toda a eternidade. Precisa prender aqueles filhos infiéis. Tem gente que acredita nisso piamente. Piamente. E ainda diz assim, mas o seu irmão é espírita e você é evangélica. Você acha que ele vai para o inferno? Olha, infelizmente, me dói muito, mas é a escolha dele. Vocês já ouviram um negócio desse? Se eu acreditasse numa coisa dessa, e eu tivesse uma pessoa que eu amo, e essa pessoa fosse divergente na sua crença, eu não tinha sossego a vida inteira pensando que eu ia para o céu e a pessoa ia para o inferno. E para essas pessoas, tá ótimo. Mas por quê? Sei lá, gente, não sei, essa resposta também não tem. É porque as pessoas somos assim, todos. Cada um de nós tem uma ingresia na nossa vida, não é, gente? Tem gente que é assim. Então, a espiritualidade é uma experiência interior com o amor, com Deus. E ela pode ser vivida dentro de uma religião. Está cheio de gente que vive espiritualidade dentro de religião e algumas que vivem fora de religião e até no agnosticismo, quando a sua transcendência é o amor. Mas quando a gente fala de espiritualidade, a pessoa às vezes diz assim, não, eu acredito num ser supremo. E a gente pergunta, né? Mas qual religião você é? A gente já quer pôr o carimbo, está com o passaporte da pessoa e está escolhendo que carimbo a gente vai pôr no passaporte da pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho religião. Aí a gente fala assim, você já... Mas isso é assim porque você não conhece o Espiritismo. Pode até ser. Mas Kardec disse assim, não violenteis as consciências. Kardec, quando ele escreve a respeito de religião, para começar, ele nunca chamou o Espiritismo de religião. E nunca deixou chamarem. Depois que ele desencarnou, não, as pessoas fizeram um monte de coisa que talvez ele não fosse aceitar. Mas, para ele, não. Tem só uma menção, acho que é na Viagem Espírita de 1862, que é um livro que ele escreveu, um diário de viagem dele, com os discursos, com a descrição do que ele fez, numa viagem que ele fez no verão de 62, 1862, ensinando o Espiritismo e visitando as comunidades espíritas. Num dos discursos ele diz assim, o Espiritismo, eu admito, tem os seus ecos religiosos, mas o Espiritismo é uma filosofia de vida, o Espiritismo é uma ciência. Isso é lindo, porque Kardec sabia, se ele tivesse falado que estava fundando uma nova religião, imagina o que o Espiritismo tinha virado. Primeira coisa, eu seria um padre espírita hoje, né? Eu ia chegar aqui, nós íamos possivelmente fazer um espiritismo sincrético, de sincretismo, com a religião católica, que é com a qual o espiritismo se identifica mais, por causa da comunicação com os já desencarnados, que eles dizem que são as almas do purgatório, que vêm falar. Você só não pode chamar. Eu falei, mas elas vêm, padre, como é que faz? Ah, meu filho, isso eu não sei. Já viram? Está cheio de relatos de alma do purgatório que vem conversar com as pessoas. Mas não é alma do purgatório. É e não é, né? É o jeito que eles chamam o mundo espiritual. Então eu seria padre espírita. Eu ia estar cobrando para vir aqui hoje. Tem um negócio chamado espórtula,
A spot é o que o padre ganha para ir fazer um casamento no clube, por exemplo. Aí o doutor Iró, ao final, fala assim, Anjo, qual é o seu Pix? Aí põe lá assim. Aí ia me passar um Pix da minha palestra hoje. Então Kardec jamais permitiu que o Espiritismo fosse chamado de religião. Eu sou professor na universidade, já falei isso aqui várias vezes, e eu já participei muito, como eu sou espírita, e os alunos sabem, né? Eu já participei muito de culto ecumênico. Aí culto ecumênico é ótimo. Nunca é no centro espírita, porque eles não aceitam fazer no centro espírita. Mas é assim, numa igreja grande, ou evangélica ou católica, mas geralmente católica, porque o padre não pode falar na igreja evangélica. Um rolo, gente. Mas aí chega o espírita lá, né? Eu chego, boa noite. Ou o padre, boa noite. O pastor, como vai, meu irmão? Eu vou muito bem, e o senhor? Aí a pessoa vai anunciar, né? Assim, o representante da religião católica, o padre fulano. Aí o padre vai paramentado e fala, assim, é pouquinho, né? Minutos. Aí vai o representante da religião evangélica, aí vai o pastor e fala, lê um versículo bíblico. Aí vai, agora o representante da religião espírita. Aí levanta o anjo lá assim, sem nada, né? Só com o terninho. Aí, gente, vamos conversar aqui. Aí eu falo de bem, de amor, da responsabilidade que eles agora têm por fazer a sociedade melhor, da missão individual que Deus deu para cada um com aquele diploma, de tornar melhor a vida das pessoas, de contribuir para uma sociedade. Não falei que ninguém vai para o inferno, quer dizer... Aí fica aquela coisa assim diferente. Por quê? Porque nós não somos uma religião. O Espiritismo é um modo de vida. A experiência espírita é o que Jesus veio trazer para nós. E aí nós passamos para Jesus. Por quê? Será que Jesus veio trazer uma religião ou veio trazer uma forma de espiritualidade? Quando você lê o Evangelho, os 4 Evangelhos, é nítido, absolutamente claro, Jesus veio trazer uma forma de espiritualidade. Amor ao próximo, a moral contida nas parábolas e nos ensinos, que são amplamente estudadas profundamente, de uma forma belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus veio trazer, não veio trazer uma religião, Jesus não tinha templo, ele não tinha nenhum lugar. Nas outras religiões, os outros profetas do passado, eles ficavam nas suas regiões, as pessoas faziam peregrinações até lá. Jesus saiu. Já imaginaram o pé de Jesus? Eu já falei isso aqui, o pé de Jesus, andando naquele deserto, não tinha uma água para lavar aquele pé de Jesus. Já pensou? A sandália de Jesus, Jesus está subindo um morro aqui assim, cheio de pedra, lá no meio, a sandália de Jesus, à direita, arrebenta. Aí Jesus vai com um pé calçado, um pé descalço, mas vai feliz. Porque ele veio totalmente para se entregar, totalmente. Era ele para nós. Aí ele vai, para no caminho, para debaixo de uma figueira. Quando não tem o sol, ele limpa. E a cor da pele de Jesus, vocês já pensaram? Esse Jesus loiro das pinturas renascentistas é lindo. Mas vocês já pensaram uma pessoa que vive 8 horas por dia no sol? Jesus tinha a pele mais tostada do que esses vaqueiros nossos aí que ficam tangendo o gado lá o dia inteiro. Então Jesus veio para mostrar uma forma de espiritualidade. Ele partiu o pão, partiu o vinho entre todo mundo e disse assim, façam isso em memória de mim, compartilhem. Aí nós humanos transformamos o que era simbólico num ritual real, em que era a carne, o sangue, etc. Aí as pessoas vão dizer, mas nós acreditamos assim, não tem problema. Mas a gente faz as outras coisas que Jesus mandou fazer, amar, vestir o outro, ter caridade, ter perdão. A gente faz as outras coisas, ou a gente limita a nossa salvação, não na espiritualidade de Jesus, mas na religião que nós fundamos em nome de Jesus. Nos primeiros 300 anos, quando esse pensamento religioso, que começou principalmente com Paulo, quando ele foi se desenvolvendo, as pessoas eram grandemente espiritualizadas. As pessoas tinham espiritualidade em relação a Jesus.
faziam suas reuniões. Aí foram organizando. Não, aqui nessa região tem que ser tudo desse jeito, tudo daquele jeito, tudo daquele jeito. Não tinha texto. A Bíblia foi surgir no final do século IV para o início do século V, num período de 30 anos ali que pula o século. Não tinha uma centralização, não tinha nada. Aí nós, enquanto seres humanos, pegamos a carona com o imperador Constantino em 313, depois em 325, com o bisneto dele em 382. Quando viu, nós já estávamos coladinho no Império Romano. O que a gente ganhou junto com a espiritualidade? Fundamos uma religião. Agora tinha poder envolvido, dominação. Quem não acreditasse exatamente no que a gente dissesse era anatemizado, era amaldiçoado. Então, espiritualidade pode ter a ver com religião, mas muitas vezes, gente, em muitos casos, a gente falou 50-50, não tem nada a ver. E vir ao centro espírita tem? Pode não ter. Vocês já ouviram falar no Papa Passe? O Papa Passe é o seguinte, ele sai de casa, a reunião é 8 horas. Ele fala assim, nossa, é o Ângelo que vai falar hoje, ele não para de falar. Então eu vou mais tarde um pouquinho. Mas aí ele chega aqui assim, ou ela, né, chega aqui assim, entra assim, senta lá atrás assim, cheguei antes do passe, graças a Deus. Aí o doutor Iró anuncia assim, gente, eu queria agradecer muito a presença de todos, mas hoje nós estamos só com 2 médiuns aqui, então a gente vai dar o passe coletivo. Ei, mas as pessoas ficam com raiva. Porque ela veio aqui só para tomar o passe e beber água fluidificada. Ou então assim, dá até dar o passe, mas acabou os copinhos. Foi no supermercado, alguém passou lá, tinha uma festa junina, levou os copinhos e tudo e não deu tempo de comprar. Aí o doutor Irão falou, gente, olha, tem o passe, mas hoje não tem água fluidificada. Cada um, quando chegar em casa, faz uma prece, fluidifica a água do filtro, pode fluidificar um copo, pronto, já ficou com raiva. É uma vergonha a gente vir no centro, não tem água fluidificada. Vem no centro, não tem passe. Mas a pessoa vem no centro, não é por causa do passe e da água fluidificada. Porque desde que nós passamos aquele portão cheio de gatinho para cá, os gatinhos, sabe que os gatos ficam onde a energia é boa, né? Os gatos, eles adoram aqui, né? Não é só porque dá comida, não. Você pode até dar comida. Quem tem gato sabe. O gato só fica onde ele sente que ele é acolhido. Então, a hora que entra aquela energia aqui do centro, nós já estamos sendo tratados. Nós já recebemos cura, já recebemos contato dos nossos entes queridos, nossos entes queridos já nos viram. Aí a gente senta, tem a palestra, para dar um complemento, a gente estudar a doutrina, porque o objetivo da doutrina não é o passe, não é a água fluidificada, não é nem a mediunidade. A gente fala que o objetivo da doutrina espírita não é a mediunidade e as pessoas não acreditam. Mas está cheio de médium. Os médiuns são enxadas, ferramenta, arado, parar a terra da gente, só para mostrar. Ah, mas vocês não têm padre nem bispo, mas tem o Chico Xavier. Ah, ninguém venerava o Chico Xavier, ninguém queria abraçar. Eu queria, estou mentindo. Ninguém queria abraçar o Chico Xavier só para pegar energia. Eu queria, eu estou falando a verdade. Não fui, não. Mas nunca fui, infelizmente. Mas o Divaldo, eu já estive conversando com o Divaldo, não pulei no Divaldo, não ajoelhei, beijei o pé do Divaldo. Não tem nada a ver. Porque para nós, essas pessoas são exemplos, são pessoas que trabalham para nós, não são intermediários. Sem essas pessoas, sem a literatura do Chico, nós teríamos Kardec. Sem a literatura do Kardec, aí ficava difícil. Mas então essa literatura também não é intermediária, ela é o caminho, é enxada para nos levar para onde a gente quer ir. Então espiritualidade, gente, é o que Jesus veio trazer. E a doutrina espírita, aí, o espiritismo, né, é uma presença de espiritualidade na nossa vida. Mas a gente tem que fazê-la funcionar, porque senão a gente vem no centro e vira Papa Passe. Porque a gente vem, assiste a palestra, fala, nossa, mas o Ângelo, ele falou um negócio lá que eu achei assim bacana. Ou eu, né? Eu falo e falo assim, puxa, aquilo que eu falei, a gente pode dar a mesma palestra 40 vezes. Ela nunca é igual e a gente sempre fala uma coisa diferente. E que a gente não lembra de jeito nenhum na outra. Por isso que às vezes eu saio daqui, ligo a luz do carro, eu trago uns papelzinhos comigo, eu anoto, porque senão eu nunca mais lembro, porque vem de inspiração para o que as pessoas precisam naquele momento. Então a pessoa diz assim, nossa, o anjo falou isso, ou eu falo, nossa, eu falei isso.
E eu não faço isso. Meu Deus do céu, e agora, hein? Quer dizer, eu também sou Papa Paz. O que a gente fala e não faz. Quando eu desencarnar, eu chego do outro lado lá assim, eu já vou chegar até assim, ó. Porque eles vão me chamar amigo, aí vão me botar sentado numa poltrona e passar o filme da minha vida. E tem uma caixa de lenço de papel assim do lado, assim, ó. Pra gente só ficar lá assim. Por quê? Porque nós somos lutadores, gente. Nós somos lutadores. Agora, se a gente não lutar de verdade, a gente vira Papa Paz. E nós temos na doutrina espírita uma oportunidade imensa de viver a espiritualidade. A espiritualidade que Jesus trouxe. Por isso que antes daquele encontro com o imperador Constantino, naqueles 3 primeiros séculos, nós seríamos cristãos normais. Não teria nada diferente do espiritismo. Nós seríamos cristãos normais. Ah, você é cristão, acredita em encarnação? Acredito. Ah, então, você é agnóstico? Não, eu sou cristão, mas eu vim lá de Antioquia. Ah, tá, prazer. Não teria essa diferença. Depois do 3º século, agora, nós estamos trazendo o cristianismo redivivo, que é o cristianismo não religioso, mas espiritual de Jesus. O puro amor, a pura entrega, rebentar a sandália subindo naquele morro. É o que Emmanuel fala de a gente caminhar com os joelhos desconjuntados e as mãos sangrando, né? Eu queria terminar, então, oferecendo para vocês o meu mais carinhoso abraço, tá? E dizer, olha, vamos viver essa espiritualidade. Porque o Paulo Daltro, o doutor João deve ter conhecido, Paulo Daltro, que foi o fundador lá do meu centro, lá em Goiânia, que é o PAI, né, o Posto de Auxílio Espírita, o Paulo Daltro dizia assim, todas as religiões estão certas, todos os caminhos levam a Deus, mas o Espiritismo é melhor sinalizado. Então, assim, isso não é passaporte, isso só quer dizer que nós estamos tendo uma grande oportunidade, que a gente não perca essa oportunidade de viver essa espiritualidade, tá bom? É isso, gente.